O Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro recebe agora, de forma online, em um espaço democrático e apartidário, o candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. A dinâmica da participação do candidato será a seguinte: ele terá até 30 minutos de fala livre e, logo depois, haverá 5 perguntas selecionadas pela Comissão Especial de Gestão Pública do CRA-RJ, representando todas as outras comissões. Reiteramos que as mesmas perguntas serão feitas a todos os candidatos à Prefeitura para publicação nas mídias oficiais do Conselho. Candidato Eduardo Paes, seja muito bem-vindo. O senhor tem 30 minutos de fala livre. Não sei se vou me utilizar aqui dos 30 minutos, vou tentar ser mais breve do que 30 minutos, né? Enfim, tentar aqui muito rapidamente fazer um diagnóstico mais político da cidade, das questões da cidade, e depois olhar um pouco aí para aquilo que me parece um pouco a situação que a Prefeitura do Rio de Janeiro enfrenta. Primeiro, acho que o que nos une a todos hoje, sem dúvida nenhuma, é a percepção clara de que talvez nós não tenhamos passado por uma gestão tão ruim, tão caótica, tão trágica, quanto essa que estamos vivendo na cidade. O fato é que, quando a gente olha para a Prefeitura do Rio, o que a gente percebe é que ela deixou de funcionar, né? E esse é um ponto interessante, porque se nós olharmos os últimos 30 anos de administração pública no Rio de Janeiro, olhando aí Estado e município, a gente vai lembrar que, em diversos momentos, o Estado teve crises profundas, né? Em determinado momento não conseguia pagar salário de servidor, faltava dinheiro para isso, para aquilo. Em diferentes governos isso aconteceu. Na Prefeitura, ao contrário, se manteve, independente aí dos gostos e dos quereres, independente se admiraram ou não um ou outro prefeito do Rio, mas na Prefeitura, desde o tempo ali do Marcelo, passando depois pelo César, passando pelo Luiz Paulo Conde, depois pelo César Maia de novo, depois dos meus 2 mandatos, eu tenho aqui a convicção de que se manteve com altos e baixos, momentos melhores, momentos piores, mas se manteve uma certa uniformidade na gestão da Prefeitura, né? Servidores com mais qualidade, servidores com uma remuneração adequada, enfim, sem grandes crises profundas, ou seja, a Prefeitura sempre foi, nesses últimos 30 anos, uma espécie de porto seguro para os cariocas, né? E até para os fluminenses. Quando o Estado deixava de funcionar, os episódios que a gente pode se lembrar do César Maia emprestando dinheiro para o Marcelo, quando foi governador, para o Brizola, quando foi governador, eu emprestando dinheiro no governo do Pezão, para o governo do Estado, enfim, assumindo tarefas do governo do Estado. Ou seja, são inúmeros casos, César Maia no governo da Benedita, para pagar o 13º salário dos servidores do Estado. Ou seja, são inúmeros os casos em que a Prefeitura foi uma espécie de garantidora dessa continuidade administrativa na cidade no Rio de Janeiro. De novo, até ajudando o governo do Estado. Pela primeira vez, enfim, o Estado, de novo, enfrenta mais uma crise, que não é muita novidade, mas pela primeira vez a gente tem a Prefeitura do Rio passando por situações que até então eram inéditas, né? Pelo menos, repito, nos últimos 30 anos. Eu posso afirmar aqui a todos vocês que, quando a gente olha para os números da Prefeitura, quando a gente olha para o próprio nível de arrecadação da Prefeitura, o que se percebe é uma completa falta de gestão na condição da máquina municipal. Quer dizer, colocaram para conduzir um A380, sei lá, um Jumbo, se preferirem, né, uma pessoa sem a menor capacidade, que senta na cabine de comando e que não tem a menor ideia de que botões devem ser apertados, né, para que esse avião possa taxiar na pista, decolar, voar em velocidade de cruzeiro e depois voltar ao solo, pousando de maneira muito rapidamente aqui no início. A Prefeitura do Rio conta com um corpo de servidores de enorme qualidade. Se você for olhar ali, eu não me lembro os percentuais, mas são bastante elevados, né, de servidores com curso superior, com mestrado, com doutorado. É uma quantidade muito grande. É uma máquina que quem conhece ela por dentro sabe que funciona muito bem. Se o prefeito tiver a capacidade de
construir, obviamente, um time de secretários auxiliares qualificado, essa máquina responde desde que, obviamente, tenha uma liderança, tenha um norte muito claro. Então, nós vivemos, nesse momento, uma completa falta de gestão. Acho que essa falta de gestão, penso eu, que ela se junta a uma enorme incapacidade política na condução da cidade. Eu uso aqui uma expressão que o ex-prefeito César Maia usava muito, que nós, ao escolhermos o prefeito, o governador, o presidente, a gente não faz concurso público, porque tem que ter uma dose de política nessa decisão, né? Então, me parece que esse é outro ponto também bastante importante na crise que o Rio de Janeiro atravessa. O prefeito Crivella é completamente incapaz de liderar a cidade, de dar um norte para a cidade como líder político, e se somou a ele também a tragédia do governo Witzel no Estado, que, para completar, isso afeta diretamente, obviamente, a vida da cidade, se elege governador às custas do Bolsonaro, apoiado pelo Bolsonaro, e a primeira atitude política que tem é romper com o governo Bolsonaro, que é de uma ignorância política, uma burrice política, para não usar uma expressão mais violenta, mais grosseira, assustadora, né? A gente sabe que, dada a situação do governo do Estado, e eu faço questão de falar aqui do Estado, porque a cidade e a administração municipal acabam muito impactadas por esses desmandos no Estado, por esses problemas no Estado, mas, levando em consideração a situação do Estado, essa articulação política seria também fundamental. Aliás, eu quero lembrar aqui que nós vivemos, sob o ponto de vista político, um momento raro na história republicana brasileira. Temos o presidente da Câmara do Rio, temos o ministro-chefe da Casa Civil do Rio, todo-poderoso ministro da Economia do Rio, temos o ministro da Defesa do Rio, temos dessa conexão política. Então, me parece que a junção desses dois fatores, incapacidade de gestão, incapacidade de articulação política, tem nos levado, ou nos levou a essa situação trágica que nós vivemos. O que é que, enfim, imaginando que isso será, se Deus quiser, muito em breve, parte do passado e da nossa história, que nós lembraremos tão somente para não repetir, o que é que me parece que são as medidas que devem ser tomadas, né? Quer dizer, quando a gente olha, de novo, os números da prefeitura, ao contrário do que afirma permanentemente o atual prefeito, que é algo que ele poderia usar, até argumentos que ele podia até usar nos primeiros 6 meses, primeiro ano de administração, mas que ele insiste em utilizar ao final de 4 anos de administração, né? Nós, ao final do nosso governo, deixamos a prefeitura, sob o ponto de vista da gestão fiscal, muito organizada. Nós tivemos uma redução em valores percentuais e absolutos, ali no limite da lei de responsabilidade fiscal, e nós baixamos para próximo de 60%, né? Isso fruto de uma série de medidas de gestão. Nós tivemos um swap da dívida com o Banco Mundial, depois uma negociação e uma articulação política para se reduzir os juros extorsivos cobrados pelo governo federal na dívida com a União. Isso tudo nos permitiu uma redução bastante importante, já de termos contraído novos financiamentos, do percentual da dívida sobre as receitas correntes líquidas, somadas também ao aumento da arrecadação. Em números absolutos, para você ter uma ideia, óbvio que eu estou aqui arredondando números, mas nós saímos de uma dívida em valores atualizados, aí, aplicando o IPCA, de algo em torno de 14 bilhões de reais para uma dívida de 10 bilhões de reais, né? Então, para você ter uma ideia, nos 2, 3, no meu último mandato, nós estávamos pagando algo em torno de 4% das despesas totais com a dívida, né? Enfim, quando nós assumimos, isso representava cerca de 8% das despesas totais da prefeitura de pagamento da dívida. Então, a primeira coisa é essa: a Prefeitura do Rio tem uma dívida perfeitamente administrável, perfeitamente controlada. Para você ter uma ideia, a do Estado passa de 200% das receitas correntes líquidas. O limite do Estado é maior que o dos municípios, mas nós temos ainda a capacidade de endividamento pelas próprias regras da lei de responsabilidade fiscal. Deixamos a Prefeitura com uma folha ali numa margem de 40%, 46%, 48%. Hoje já ultrapassamos o limite prudencial, já está em 54%, 55%. Enfim, o próprio prefeito, no último debate, admitiu que, se não fosse a pandemia, seria muito difícil ele estar justificando o seu último ano de administração.
Durante 8 anos de governo, nós mantivemos a capacidade de investimento da Prefeitura do Rio como maior União e governos estaduais. Mantivemos ali um nível de investimento, uma margem de 15%, 20% das despesas totais, algo absolutamente inédito na história da cidade. Custeio organizado, mantido, se ampliando, mas mantido. Em 2010, 2011, mais precisamente, passamos a ter uma situação de todas as agências de risco, Fitch, Standard & Poor's, enfim, todas essas agências de risco, dando grau de investimento para a cidade do Rio de Janeiro. Em determinado momento, inclusive, né, durante um par ou 3 anos, a Prefeitura do Rio, numa situação inédita, não aceitam que o governo inédito na história das nacionais tenha um índice, um investment grade, um grau de investimento maior do que o governo central. Mas a saúde financeira da Prefeitura era tão boa que nós ficamos com um grau de investimento acima do nível do governo central. Quero lembrar aqui que, a partir de 14, o Brasil começou 13 ali, mas 14 principalmente, a sentir um cheiro de uma crise econômica que nós, na Prefeitura, percebemos e nos preparamos para enfrentar. Em 2015 e 2016, nos 2 últimos anos da minha administração, nós vivemos o pior cenário econômico possível, inflação na lua e perda de crescimento, queda da economia, caiu o PIB em 7,5%, né? Você com os contratos todos reajustados. Uma crise política sempre teve pressores, presidente, além de toda a crise do em Brasília, e a Prefeitura do Rio se manteve em 2015 e 2016, pagando servidores em dia, pagando fornecedor em dia, mantendo seus investimentos, entregando uma Olimpíada e ainda emprestando recursos para o governo estadual, assumindo hospitais e prestando recursos. Então é óbvio, e eu disse isso durante o processo eleitoral de 2016, que a situação a ser enfrentada dali para frente não seria uma situação simples. E de que nós não poderíamos improvisar como improvisamos, elegendo um prefeito sem a menor noção de gestão, ou sem sequer a importante capacidade que um governante deve ter de se cercar de quadros qualificados para conduzir essa gestão. Né? Basta ver que, enfim, o prefeito Crivella teve primeiros ministros que até concorrem contra ele na eleição municipal nesse momento. Então, a situação infeliz. E alertado para as circunstâncias que o Brasil vivia, e de lá para cá, não melhorou, óbvio, ela se agrava, ao contrário, ela se agrava nesse período de 2020, sob um aspecto, o próprio prefeito admitiu, já disse isso aqui, e salva a pele dele, porque quando você tem as regras e as excepcionalidades da Covid-19, você tem os problemas de cumprir lei de responsabilidade fiscal que ele teria, são, de certa maneira, superados, mas, ao mesmo tempo, se agrava a situação fiscal da prefeitura, enfim, sob todos os aspectos. Eu queria trazer um outro elemento aqui, quer dizer, além dessa questão na condição das contas do município, né? Quer dizer, nós vivemos num governo que não sabe para onde vai, não informou a população para onde vai, não informou a sociedade para onde vai, e muito menos sabe para onde vai. Quero lembrar aqui que, nos meus 3 governos, nós introduzimos, perdão, nos meus 2 governos, mas em situações diferentes, nós introduzimos desde 2009 um plano estratégico, planejamento estratégico, com metas claras, com objetivos claros, bem definidos. Essas metas definidas se transformaram em acordos de resultado com todas as secretarias, diferentes órgãos do município. Esses acordos de resultado geraram uma política de bonificação a partir do cumprimento de metas, que chegou a 100% da administração pública em meu segundo mandato, começou pela educação, foi para outras áreas da administração, a Columbe, no final, tinha acordo de resultados, bonificação, enfim, a Rio Luz, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, todos os órgãos da Prefeitura, com um norte bem claro, definido, e com os servidores comprometidos com o atingimento daquelas metas para receberem sua bonificação. Então, uma política de bonificação universal para os servidores da Prefeitura, absolutamente inédita em qualquer administração pública no Brasil. Fizemos uma política de pessoal, criando o grupo que nós chamamos de líderes cariocas, recebendo esses líderes cariocas um treinamento especial, enfim, definindo que um conjunto de cargos estratégicos da administração pública só deveriam ser ocupados por servidores ou pessoas com determinadas qualificações, a partir muito desse grupo líderes cariocas. Introduzimos a carreira de gestor municipal, enfim, que acompanhava o planejamento estratégico, acompanhava essa política de metas, e tudo isso foi abandonado pela atual administração. Quer dizer, não há qualquer clareza, repito, naquilo que se busca alcançar em nenhuma área da prefeitura. Não existem
Não existe plano de voo, não existe uma bússola, não existe um norte. Enfim, a gente vê isso muito na maneira como a cidade é tocada, como uma barata tonta, usando uma expressão aqui, enfim, boba, popular, mas é isso. Né? O governo não sabe para onde vai, o que quer ser quando crescer. Então, me parece que, além de uma gestão fiscal responsável, e eu quero repetir aqui, é perfeitamente possível, olhando para os números de arrecadação do município, óbvio, a gente vive uma circunstância diferente em razão da Covid-19, mas aqui uma política fiscal adequada, somada a medidas de gestão, que se tenha clareza, que se possa maximizar recursos, se tornar mais efetiva, mais eficaz a utilização dos recursos existentes, eu não tenho dúvida que a gente tem muita condição de organizar a cidade do Rio, óbvio. No primeiro momento, com a tarefa principal de botar a máquina para funcionar. Né? Não há de se imaginar que se recupere uma capacidade de investimento muito grande no primeiro momento. Né? Isso vai depender muito das circunstâncias do Brasil e de algum tempo de gestão. Mas colocar a cidade para funcionar, os órgãos municipais, os serviços mais básicos funcionando, de zeladoria, de educação, de saúde, eu não tenho a menor dúvida que a gente consegue num relativo curto espaço de tempo. Né? E, obviamente, acho que recuperando a credibilidade da cidade, recuperando a força da cidade, eu não tenho dúvida que a gente pode até voltar no campo dos investimentos a realizar PPPs e concessões. Aliás, a Prefeitura do Rio, do meu governo, fez a maior PPP do Brasil, que é o Porto Maravilha, a segunda maior PPP do Brasil, que é o Parque Olímpico, e a terceira maior PPP do Brasil, que é o VLT no centro. Né? Fizemos a maior concessão pedagiada do Brasil, que também foi a Transolímpica. Né? Enfim, então, se criando um ambiente de forma adequada, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente também tem condições, por exemplo, no campo do saneamento, que se abre um espaço grande aí, fazer concessões que recuperem capacidade de investimento e de realizar da cidade. Enfim, aqui tem um candidato que tem uma visão otimista da nossa cidade, que me permitam aqui a dizer que tem a mais maturidade hoje, que tem mais experiência hoje, que governou 8 anos e que, obviamente, identifica erros, que não acertou em tudo da nossa administração, mas eu só vejo isso como um fato positivo para que a gente deixar de errar. Acho que a gente nunca deixa de errar, mas para que a gente erre bem menos. Acho que acertamos muito mais do que erramos, mas cometemos erros e eles podem ser perfeitamente corrigidos. Né? E que, enfim, tem todas as condições de, tenho certeza, de liderar um grupo de pessoas que possam trabalhar nessa missão de reconstrução do Rio, fazer o Rio voltar a dar certo. Muito obrigada pela sua explanação, candidato Eduardo Paes. Começamos agora a primeira pergunta enviada pela Comissão Especial de Gestão Pública. Como pretende equalizar os desafios fiscais, econômicos, sociais e de gestão, principalmente no que tange às desigualdades sociais? E como o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro pode ajudar o governo eleito a participar deste processo? Isso é quase uma palestra nova aqui. Mas, enfim, eu procurei endereçar alguns desses temas colocados no seu questionamento. Né? Eu vou tentar aqui tratar de alguns que eu não tratei. Enfim, se tratando do Conselho Regional de Administração, eu procurei focar mais no trabalho de gestão. Né? Inclusive, falei da coisa da capacidade de investimento, mas principalmente tratando no campo das desigualdades sociais, que se manifestaram de forma mais clara ainda nesse período de Covid-19 e se agravaram. Né? Foi nos meus 8 anos de mandato prioridade absoluta, será de novo. Né? Enfim, boa parte, quando eu digo aqui, retomar a capacidade da prefeitura de realizar, de fazer, né, fazer com que a prefeitura, a máquina, volte a funcionar, eu me refiro principalmente aos serviços mais básicos que impactam muito mais na população mais pobre. Né? Quando uma clínica da família deixa de funcionar, ela não afeta a mim, que tem plano de saúde, né? Mas afeta de maneira muito forte quem se utiliza da clínica da família e da saúde pública. Quando a gente olha para a educação, né, não há qualquer planejamento apresentado pelo governo em relação ao que vai acontecer com as nossas crianças das escolas públicas, mais de 600 mil crianças. Os meus filhos de 16 e 14 anos passaram 2 semanas sem aula depois do rápido Wi-Fi da minha casa, tiveram aula esse período todo. Inclusive, já estão voltando a frequentar presencialmente as aulas. Se eu
que é angustiado com a falta de norte em algum momento, imagina o pai e a mãe da escola pública, né? O que está acontecendo. Então, essas medidas de gestão, e se vocês olharem no nosso plano de governo, nós temos ali medidas que são normais, de 4 anos, mas tem um conjunto de ações de 100 dias, dos primeiros 100 dias, dada a emergência de algumas das medidas para que a cidade volte a funcionar minimamente. Então, eu falei aqui um pouco dessas medidas fiscais, das medidas de gestão, de ter clareza no norte, e para isso, para que se monte um cenário adequado, o objetivo principal é justamente fazer com que esses serviços básicos da prefeitura voltem a funcionar. Em relação aos investimentos, eu disse aqui, dificilmente a gente volta a uma capacidade de investimento de maneira tão rápida. É claro, vamos aqui torcer, rezar para o governo federal ir bem, para o Brasil voltar a crescer, dar certo, isso é fundamental, mas eu tenho convicção de que a gente pode, né, talvez no médio prazo, recuperar essa capacidade de investimento da Prefeitura do Rio. Há espaço, repito, para recuperando a credibilidade, a se retomar a capacidade de fazer concessões e PPPs, alguns setores como de saneamento. Então, aí a gente acabou de ver a concessão de Sergipe, né? Enfim, foi feita em Sergipe que, sei lá, uma concessão de 2 bilhões de reais de saneamento, ou seja, fazendo investimento, solução para um problema da população. Então, há espaço para isso, para se fazer essas coisas. Em relação ao Conselho, eu não tenho dúvida que aí nós temos um celeiro de formação de quadros. Eu busquei... Não quero aqui negar a política, pelo amor de Deus, eu respeito a política e os políticos, afinal pertenço à categoria da política e dos políticos, mas nós precisamos de administradores, nós precisamos de pessoas com capacidade de gestão para tocar a máquina pública. Até quando o político é competente, conhece alguma coisa de gestão, né? Vamos aqui, eu vou ser pouco modesto, como é o meu caso, né? Porque uma das minhas boas qualidades, os meus defeitos vocês deixam que os meus adversários já lembram demais, mas é justamente me cercar de pessoas preparadas e competentes, saber reconhecer essa qualidade nas pessoas. Então, o Conselho tem um papel importante aí a cumprir, a nos apresentar quadros, a estabelecer convênios com a Prefeitura, fazer esse treinamento de servidores. Para mim, será um prazer trabalhar em parceria com o Conselho nessa direção. Em meio a tudo que estamos vivendo, qual será a prioridade que você terá como gestor maior na cidade ao assumir o cargo de prefeito no dia 1º de janeiro? A prioridade única da atividade minha é organizar a casa, né? Montar o timaço e organizar as finanças e dar uma equilibrada nas contas, para que, como atividade fim, a saúde seja prioridade. É isso mesmo. Né? Quer dizer, nós podemos estar entrando num período, por exemplo, de vacinação da Covid-19, você tem que preparar essa rede que o sujeito desmontou. O Crivella tirou 1.700.000 cariocas da rede de atenção básica que nós montamos no nosso governo, com as clínicas da família. Então, a gente vai precisar de muita dedicação para recuperar essa estrutura. Né? Em geral, você governa assim, né? Você, olha, em 2016 eu larguei com 70% de cobertura na atenção básica. Aí o Crivella devia ter chegado a 75, 80, enfim, dada a economia mais difícil desse período. E aí nós teríamos uma meta de chegar a 85, 90, né? O que acontece hoje? Né? Qual é a frustração que eu vivo? É que boa parte das metas que eu tenho que estabelecer é retornar aquilo que eu deixei em 2016. Isso é muito ruim, muito frustrante. Então, assim, eu acho que como atividade fim, a saúde vai ter absoluta prioridade, né? Coladinho aí com a história da volta das crianças às aulas. Né? Nós estamos aumentando o fosso de desigualdade. Eu fiz aqui, usei o exemplo dos meus filhos, né, que não estão perdendo o ano, e como é que a gente faz com que essas crianças não percam o ano, como é que faz com as crianças que tinham... alfabetizar online é muito complicado, eu diria quase impossível, se não impossível. Né? É tanto abandono, é tanta desordem, tanta confusão, que, óbvio, como prefeito vou estar liderando o grupo, mas a gente vai ter que acertar muito dos nomes. A eleição era para ter sido esse domingo. Quando você adia 45 dias da eleição, você cria um complicador. Né? A gente vai estar sucedendo, se Deus quiser, um governo trágico, com um curto espaço para fazer a transição. Né? Não dá para pegar manualzinho de prefeitura no dia seguinte. Óbvio que isso é um ativo que eu tenho aqui para pedir o voto dos amigos que nos assistem aqui. Né? Não dá para improvisar. Né? Eu não estou querendo dizer aqui que eu seja a única pessoa legal na campanha, devem ter pessoas aí, inclusive alguns eu gosto pessoalmente, tenho boa relação,
Mas será que tem condições de tocar a prefeitura? Será que tem condições de encaminhar as questões, de tomar as decisões no dia, né, sei lá, 29 de novembro à noite, já está tomando as decisões? A gente sabe quem são os servidores públicos da máquina que lá permanecem independentes do patrão da hora e que podem segurar as pontas de dezembro e já preparar para o dia que a gente estiver com a caneta com tinta, né? Isso vai ter que ser assim. O Rio não aguenta muito tempo mais com essa circunstância. As notícias que eu ouço... Nos últimos anos, a cidade do Rio de Janeiro entrou em processo de degradação, trazendo consequências na qualidade de vida dos seus moradores. Tal degradação atinge os pequenos e médios empresários do setor de serviços, atinge a qualidade dos serviços públicos e a imagem da cidade, nacional e internacionalmente. Como enfrentar ou reverter essa degradação em tantas frentes simultaneamente? Há um plano, uma estratégia para essa situação inédita da nossa cidade? Olha só, eu diria que é uma tarefa olímpica. E eu achei que eu tivesse me livrado de tarefas olímpicas. Né? Enfim, usando aqui, me permitam um trocadilho. Nessa, eu me lembro uma vez ouvindo um general que participava do movimento olímpico, um general americano, né, veterano de guerra mesmo, e ele disse o seguinte, ele falou: Eduardo, a única coisa mais complexa de logística, gestão que tem do que uma guerra é fazer uma Olimpíada. Esses botões vão ter que ser apertados todos muito ao mesmo tempo, né, dado esse grau de degradação. A cidade está desmininguindo. Claro que tem uma coisa de percepção, que é muito importante, não é irrelevante, não é trivial, é muito importante. Né? Eu já disse aqui, se eu ganhar a eleição, eu vou juntar em um grupo de as Firjãs da vida, associações comerciais da vida, e fazer anúncio em todas as primeiras páginas de jornal do Brasil: venha para o Rio, nova administração. Né? Porque, enfim, essa coisa da percepção vai fazer muita diferença. Né? Ninguém aposta numa cidade em que se olha prefeito, desculpe aqui talvez a brincadeira um pouco chula, uma maneira jocosa de me referir a ele, mas parece que está com a pressão baixa, parece que está com 4/2, né? Em que falta energia, crença e fé na cidade, em que o Estado passa pela crise que nós estamos vendo aí. Desculpem também a maneira jocosa de me referir, mas a entrevista de domingo do governador Witzel no Globo foi de Napoleão de hospício, de circo. Né? Enfim, como é que alguém vai acreditar num Estado assim, numa cidade assim? Então, tem uma questão de mudança de percepção e, óbvio, um conjunto de ações. Eu acho que a capacidade do Rio de recuperação é rápida. A gente muda isso mais rápido do que a gente imagina, porque se a gente tiver liderança política, essa é a sensação de todos nós, ninguém aguenta mais. Né? Eu não gosto de usar aquela expressão que toda crise é uma oportunidade, porque isso vale para rico, né? Porque pobre se ferra nas crises. Mas vou usar aqui um pouquinho disso, toda crise acaba sendo uma oportunidade. Então, tem o seguinte, nós vamos pegar esse baixo astral e transformar num excepcional astral. Vamos juntar os melhores quadros do Rio para botar no governo, vamos juntar os melhores quadros do setor privado, das sociedades como o Conselho Regional de Administração, das entidades todas, e vamos reconstruir essa cidade juntos. Né? Então, vamos nos preparar para essa guerra, ou para essa Olimpíada, enfim, com um timaço para dar essa resposta imediatamente. Algumas cidades exploram com competência seus valores e suas características culturais, assim como seu modo de vida, enfim, o seu soft power. A cidade do Rio de Janeiro é caracterizada pelo jeito carioca de ser, que envolve a informalidade, o acolhimento, o humor, a musicalidade e a beleza. No entanto, a pandemia e a degradação da qualidade da gestão pública causaram uma grave crise no turismo e na cultura do carioca. Quais os seus planos para explorar esse soft power novamente? Olha só, não há crivela no mundo que tire isso da gente, mas atrapalha. Na hora que você tem um prefeito que pega vamos aqui falar da principal manifestação cultural, do principal evento da cidade, que é o Carnaval, e ele briga, não é negócio de não dar dinheiro para a escola de samba, isso aí às vezes não tem dinheiro, não tem problema, não dá, faz parte da vida. O problema é a luta contra essa manifestação cultural, a cruzada contra essa manifestação cultural. Né? Dizer isso, a gente deixa de fazer tal coisa por causa do Carnaval, isso é um escândalo, isso é um absurdo. Né? De novo, não precisa dar subsídio nenhum. Se não tiver dinheiro, não tem problema, não dá.
Mas maltratar a manifestação cultural, o impacto econômico que essa manifestação cultural tem, o impacto no turismo que essa manifestação cultural tem, turismo aí de forma ampla, né? Pega o setor de bares, restaurantes, enfim, tudo isso, é uma coisa assustadora. Então, de novo, esse soft power carioca, esse brand Rio, né, é um ativo fantástico da nossa cidade. Eu talvez tenha sido dos prefeitos do Rio que mais tenha percebido isso, porque eu fui prefeito no momento mais internacional da cidade. E eu sei o que é chegar em qualquer lugar do mundo e ser prefeito do Rio de Janeiro. O Rio causa comoção, magia. Mas eu já estou naquela fase que eu não estou nem mais preocupado de cara em olhar para o mundo. Eu estaria, se eu fosse prefeito hoje, eu já estaria fazendo uma campanha no rico estado de São Paulo, né, para dizer para os paulistas que com dólar a 6 e com a pandemia que ninguém quer pegar avião, que as férias de verão desse ano tem que ser no Rio de Janeiro. Né, e que a gente vai ter a linha vermelha e a linha amarela totalmente protegidas e que eles podem pegar a Dutra com toda a tranquilidade no seu carro, sem risco de coronavírus, para vir curtir a cidade maravilhosa. Né? Quer dizer, são medidas simples, né, que podem estar dando resposta. Você não anuncia que você não vai fazer o Réveillon sem anunciar uma alternativa ao Réveillon. Né? A gente aqui anunciou não vai ter Réveillon, não vai ter Carnaval. Né? Tem que anunciar, não vai ter Réveillon, mas vai ter tal coisa. Né? Não vamos ter a aglomeração de Copacabana, mas vamos ter outra coisa. Não vai ter Carnaval, mas vamos ter outra coisa. Né? Quer dizer, então, é dessa maneira que a gente conduz. Então, eu não tenho dúvida que, enfim, modéstia à parte, essa é uma parte soft power carioca, essa marca Rio, essa coisa sexy que é a nossa cidade. A gente já mostrou que sabe utilizar e vamos nos utilizar muito bem disso. E, finalmente, candidato, a última pergunta da Comissão Especial de Gestão Pública. Como administradores que somos, entendemos haver a necessidade de uma gestão pública profissionalizada. O funcionalismo federal vem há anos investindo no aperfeiçoamento de seus quadros através da ação da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP. Com isso, há um desequilíbrio entre a profissionalização do funcionalismo federal e os servidores de outros entes federativos, o que traz consequências sérias para a execução de políticas públicas e até mesmo para obter recursos federais para aplicação no município. Além do mais, a rápida evolução das novas tecnologias impacta diretamente os processos na gestão pública, que podem e devem se tornar mais eficientes. Há planos para incentivar a profissionalização e a recapacitação permanente do funcionalismo municipal? Quais seriam? E buscamos fortalecer esse papel de reciclagem dos servidores. Falei aqui do programa Líderes Cariocas, enfim, desses cursos de aperfeiçoamento, formação. Acho que a prefeitura tem uma base tecnológica muito atrasada. Né? O prefeito ainda continua com pilhas de processos diante de si, mas eu acho que a gente tem... E eu reconheço que essa é uma área que, principalmente nessa coisa da informatização, da digitalização dos procedimentos, né? Foi uma coisa que eu mesmo avancei muito pouco no meu governo. Acho que nós temos uma oportunidade monstra a partir desse novo normal, como gosto de dizer aí. Não acho que esse novo normal vai ser tão radical assim, né? Mas nós vamos ter que repensar esses processos todos. Né? Enfim, há necessidade de termos o piranhão, o centro administrativo, me perdoem aqui utilizar o apelido, mas daquela maneira, com aquele tamanho, com tantos servidores, ganhando ticket de refeição, vale transporte, enfim, quando eventualmente não há necessidade de que estejam presenciais, acho que a gente vai ter que fazer uma revisão e uma reflexão sobre todas essas questões. Né? Enfim, aquilo que de fato é necessário, o que não é, o que a tecnologia nos ajuda, né? Por que a gente não pode fazer um montão de reunião por Zoom, precisa se deslocar tanto, por que todo mundo precisa ter carro, enfim. São desafios que a gente vai ter que enfrentar, requalificando os servidores, introduzindo novos processos, imaginando que despesas a gente pode eventualmente cortar, né, e deixar de ter a partir de uma dinamização da administração pública. Muito obrigada pela sua presença aqui, candidato Eduardo Paes, pela sua explanação para profissionais da administração, estudantes e empresas registradas aqui no CRA-RJ. Muito obrigada mesmo. Não será um desafio simples, não é fácil, a gente sabe disso. O desafio é enorme, mas nós temos muita paixão e amor e capacidade de trabalho e conhecimento da prefeitura para fazer com que o Rio volte a dar certo. Então, contem conosco, muito obrigado pelo carinho. Encerramos assim a participação do candidato Eduardo Paes nesse especial Eleições 2020 do CRA-RJ.